Gente e Negócios. Oferecimento. Audi Center Teresina. E Byte. Atendimento pelo ebyte.com.br ou WhatsApp 4020-5000. Predial, administradora de condomínio. ITT Net, a sua internet. E FIEP, pelo futuro da indústria. Olá, estamos no ar com Gente Negócios pela Rede Meio Norte de Comunicação. A gente está sempre com você aqui todas as noites, em diferentes entrevistas, debatendo aí a situação de desafio que vive a economia do mundo, a economia mundial e a economia do Brasil. Claro, também com muitas situações aí que mexem com os ânimos do mercado. Entre elas, as novas propostas do governo federal, como o fim do IPI, também a questão que envolve nova injeção de ânimo na economia através do saque do FGTS e ainda situações como prorrogar o auxílio emergencial do governo, que pode ficar em um patamar abaixo de R$ 600, é algo que deve sim acontecer em consonância entre o governo federal e Câmara Federal, Congresso Nacional, enfim. E nós temos desafios na economia do país de forma a deixar o empresariado, a indústria, a economia em geral em suspense. Mas entre altos e baixos tem-se aí uma situação do Brasil de ir superando a cada dia essa pandemia que afetou a economia de forma muito efetiva. Para debater sobre isso e sobre a perspectiva da indústria no Brasil, especificamente no estado do Piauí, nós convidamos ele, que é diretor de Assuntos Econômicos da Federação das Indústrias do estado do Piauí, foi senador da República, governador, deputado, enfim. É o economista Freitas Neto, que conversa conosco a partir de agora sobre indústria no Brasil, no Piauí e no mundo. Senador, prazer em recebê-lo no Gente Negócios. Mais uma vez, muito prazer em estar no seu prestigiado programa. Aproveito para mandar uma boa noite a todo o Piauí. Muito bem. O senhor, como economista, queria começar fazendo uma análise dessas propostas do governo em relação à economia brasileira. O senhor viu aqui a minha abertura falando do que o governo tem discutido, o Congresso, no sentido de dar mais ânimo à economia nesse momento tão difícil que o Brasil passa. Temos muitas discussões em torno de cargos, de política, é um ano eleitoral e procurei aqui alguns números, a situação, né, da Brasil, que muitas vezes atrapalha de forma muito efetiva o andamento das coisas aqui na nação brasileira. Quando se fala mais em política e menos em economia, nós temos uma situação aí de 20 mil projetos na Câmara, parados na Câmara Federal, uma produtividade se considera baixa, se discute muito cargos, política, até na pandemia a política se sobrepôs à saúde. Como é que o senhor analisa essas possíveis propostas do governo, do ministro Paulo Guedes, para salvar a economia, dentro desse cenário que eu coloco para o senhor? No momento, a preocupação do Ministério da Economia é com o emergencial. Como eu disse aqui, inclusive, na última vez que tive a oportunidade de participar deste programa, eu disse que nós vimos um período difícil, onde nós passamos por 3 anos de recessão, depois nós equilibramos, deixamos de decrescer economicamente, PIB negativo, empatamos, crescemos aí 1%, que é quase nada para um país jovem como o nosso, precisando de empregar muita gente. E nós chegamos a 2020 assim, com muita expectativa. Havia uma boa expectativa, inclusive de se fazer reformas. O Brasil precisa de reformas há muito e muito tempo, mas vem protelando. Um dos motivos, você acabou de dizer logo na abertura do seu programa, se discute mais política aqui do que propriamente a administração pública e a economia, e isso é, de certa maneira, uma perda de tempo. Afinal de contas, nós temos que ter espaço para discutir política. Nós temos também os períodos eleitorais, aliás, no Brasil tem eleições de 2 em 2 anos, mas eu acho que o Congresso Nacional, e não só o Congresso, as assembleias, enfim, o Brasil como um todo,
as forças vivas deviam fixar mais em metas que tivessem um objetivo mais certeiro. Entretanto, não é o caso. Então, nós estamos à volta, desde que a pandemia nos alcançou, em março deste ano. Havia até mesmo, no início, uma perspectiva pior do que o que nós estamos vivendo, mas, no momento, eu acho que nós não chegamos ainda à nossa realidade, porque estamos vivendo exatamente em função dessas ajudas que o governo federal se endividando, né, e, evidentemente, que fez o que deveria fazer para amenizar o sofrimento da população. Esses R$600 que agora se discute para prosseguir até o final do ano, embora reduzindo o valor, talvez ele seja necessário. Nós tínhamos, por exemplo, 12 milhões mais ou menos de desempregados no Brasil quando a pandemia começou. Chegou-se a projetar que nós íamos chegar no final da pandemia com cerca de 20 milhões de desempregados. E, portanto, evidentemente que quem conduz a política econômica, nós temos um ministro da Economia que conhece a economia profundamente, ele sabe que realmente é preciso investir neste momento, tendo este objetivo de curto prazo, não mais o objetivo de longo prazo. Embora não se possa também perder de vista, uma vez que o Congresso está aberto, está funcionando, e nós podíamos cuidar das medidas emergenciais e, ao mesmo tempo, ir cuidando de outras, como a reforma tributária, que vem sendo discutida no Congresso, que eu me lembro, nessa última etapa que ela vem sendo discutida, que eu me lembro desde 1995. Inclusive, o nosso Mussa Demes, lá de nossa querida Floriano, Piauí, não é? Ele era o relator, na época do governo Fernando Henrique, ele era o relator na Câmara dos Deputados da reforma tributária. Mas nunca as forças políticas se entenderam para fazer uma reforma tributária que é altamente necessária. Então, o que está se buscando? Se buscando ver como é que se atravessa essa época em que, além do problema seríssimo de saúde pública que continua, infelizmente todas as noites a gente vê o balanço, ainda são muita gente morrendo no Brasil todo, inclusive no nosso estado. Isso é a parte pior, mas tem a outra parte que também precisa ser vista, que é a parte econômica. Então, nós temos que vê-la de duas maneiras. As medidas de emergência precisam ser tomadas, e aí você fala, por exemplo, injetar dinheiro na economia. Sim. Afinal de contas, a economia ficou fechada aí nos estados com menos tempo. Passamos aí 90 dias com a economia fechada. Nós já vamos aí, eu acho que para mais de 4 meses. O Piauí foi um dos que foi mais duro com relação, eu acho que até, para mim, exagerou um pouco nessa questão de fechar a economia, porque nós somos exatamente mais frágeis do que os outros na questão econômica e sofremos mais do que os outros. Então, para nos reabilitarmos também vai ser mais difícil, mas vamos nos reabilitar. Entretanto, o que eu quero inicialmente, respondendo a sua questão inicial, é dizer que tem essas medidas que precisam ser tomadas, estão sendo, e precisam ser prolongadas um pouco mais, porque a pandemia está seguindo maior, por um tempo mais extenso do que nós imaginávamos, e, portanto, essas medidas de emergência também terão que prosseguir. Mas é preciso também que nós vamos sair disso. Vem a vacina, e aí isso vai se retomar assim ao normal, ou novo normal, mas normal, e aí nós precisamos viver. E não é possível nós continuarmos com problemas que são de longos anos. E eu acho que aí é preciso que, de um lado, vamos resolver as questões emergenciais. De outro, vamos fazer uma reforma realmente que o Brasil precisa. E aí, se você me permite, agora está sendo discutida no Congresso, tem dois projetos, um discutido na Câmara, outro discutido no Senado, e o governo preparando umas propostas. Eu acho, Virgínia, que aí já se fala em aumento de impostos, né, em função da situação econômica do Brasil, em função de poder fazer o Renda Brasil, fazer outras políticas que o governo pretende fazer, também tendo em vista essa questão da pandemia. Mas eu pensei que nós íamos iniciar por uma reforma administrativa. Aliás,
primeiro, deveria iniciar por uma reforma política, mas isso o Congresso não faz. Sim. Mas está certo que o Congresso não quer fazer. Mas uma reforma administrativa, enxugar o tamanho da máquina administrativa em todos os poderes. Não é só no executivo, que foi não. uma promessa, não é? Foi uma promessa do presidente sim. Bolsonaro de campanha fazer essa fazer reforma. A reforma administrativa. Nós temos que fazer um Brasil E aí eu queria, na sua questão, sim? Que caiba dentro do orçamento, de um orçamento racional. Então, veja meu pensamento. Nós tínhamos que fazer a reforma administrativa, dimensionado o novo Brasil, fazendo um sacrifício executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, todos os poderes, e em todos os níveis, federal, estadual, municipais, né, também, todo mundo fazendo seu sacrifício para reduzir, para ter mais eficiência e aproveitar mais os recursos públicos para chegar na ponta, para chegar na saúde, na educação, no saneamento, na infraestrutura, não se perder no meio para manter toda essa máquina pesada. Eu pensei que nós íamos fazer primeiro isso, dimensionado a máquina, e nós íamos fazer uma reforma tributária que realmente pudesse manter essa máquina e sobrar recursos para tocar o Brasil. Compreendo. Senador, dentro desse contexto do que o senhor está falando, a questão da reforma tributária, falou das reformas que ficam engavetadas anos a fio, né, no Congresso Nacional Brasileiro, e aí a gente viu a discussão muito importante em cima do imposto único, né, que, segundo os bastidores, foi boicotado pelos bancos, com os políticos, porque sabíamos que nesse contexto aí cairia direto na questão do fim do financiamento de campanha. E aí, isso talvez fosse algo que certeiramente atrairia investimentos internacionais para o Brasil, seria, na minha análise, uma questão muito importante. Queria ouvir a sua análise, claro, mas queria saber do senhor uma análise sobre a questão de retorno da CPMF, que é um assunto também que o ministro Guedes traz aí de uma forma já bem clara, e o governo Bolsonaro. Eu queria sua análise sobre isso, e daqui a pouco a gente começa a discutir as questões, os temas pertinentes à indústria. Muito bem. CPMF, já sabe que é um imposto que foi muito condenado no Brasil, inclusive caiu no Congresso, foi derrubado. Não é? Ele começou lá atrás, era um imposto que ia diretamente para a saúde. Na época que o Jatene propôs para a saúde, foi desvirtuado. Exatamente. Aí já a credibilidade foi por água abaixo. Para socorrer o governo. Não é? Depois o Congresso um dia resolveu acabar, porque dizem os analistas, os que entendem, os tributaristas, que é um imposto em cascata e que, portanto, prejudica toda a cadeia econômica. Aí virou assim uma espécie que ninguém nem podia falar nisso. Aliás, outro dia o secretário da Receita Federal, o primeiro do presidente Bolsonaro, foi falar na CPMF e terminou sendo demitido. Não é? Então, não ia haver a CPMF. Mas agora me parece que o governo está tentando fazer a CPMF. Eu sabia que queria se fazer uma reforma tributária com o objetivo de simplificar o sistema tributário nacional, que é muito complicado. E o ministro Guedes dizia muito. No momento não há para baixar, não há condição de baixarmos a carga tributária. Não vamos aumentar, mas não vamos baixar. Vamos simplificar o sistema e, simplificando, aí na frente a gente baixa a carga tributária. Então, a CPMF era muito condenada, e eu não sei se o governo terá força de aprovar no Congresso, nem sei em que termos ela vai ser colocada. Então, não quero prejulgar. Sei que era muito condenada por todo lado. Quero abrir um parêntese e dizer que, quando eu estive no Ministério de Reforma Institucional, discutia-se já a reforma tributária. E o secretário da Receita Federal era Everardo Maciel, e ia se acabar a CPMF. E ele, um dia, conversando comigo, disse: olha, eu deixaria a CPMF com uma incidência mínima, muito pequena, que depois, inclusive, seria compensada no imposto de renda de quem pagou a CPMF. Você pagou tanto CPMF, chega no fim do ano, você compensa. Por quê? Porque ela mostra o rastro do dinheiro. É um imposto que serve para controle do dinheiro, controle dos recursos. Esta é a grande vantagem do CPMF. Isso que me disse Everardo Maciel, na época era secretário da Receita Federal, que por ele ficaria não no sentido arrecadatório, mas no sentido de controle dos recursos públicos. Então,
O fato é que nós precisamos, mas eu inverteria as coisas. Eu faria a reforma administrativa, dimensionava o Brasil para o tamanho que ele precisa ser, aí depois fazia uma reforma tributária capaz de sustentar o Brasil ideal, mesmo que isso não fosse feito, gente, que não é fácil. Não é fácil, porque nós temos a política e tudo, Sim. Evidentemente tem que conversar, tem o Congresso. Então, você, não, às vezes, quer chegar naquele ponto, mas na política você não chega de uma vez, chega de 2 vezes. Faz parceladamente, mas faz. O fato é que nós precisamos caminhar nesse sentido mais objetivo. E o fato é que eu estou vendo, embora creio muito na competência do ministro Guedes, é um dos economistas mais competentes citados hoje no mundo, creio que a gente possa terminar chegando numa coisa melhor. Mas o que está sendo falado agora é assim, colocando como principal esse CPMF. É só desonerar a folha de pagamento e fazer o CPMF. Eu não sei se isso é uma reforma tributária à altura do que o Brasil precisa. Entretanto, nós não conhecemos a fundo ainda a proposta do governo, de modo que é cedo para julgarmos a proposta. Muito bem, senador. Esses últimos tempos, o presidente da República tem ficado mais quietinho, falado menos, e sabemos que tudo isso, o destempero do presidente da República, não é novidade para o Brasil. Isso afetava muito os rumores da economia, né, a volatilidade da bolsa. E aí nós temos uma questão que envolve a confiança do empresariado. O empresariado quer trabalhar, especificamente entrando aqui para o senhor como diretor de assuntos econômicos da FIEP, a indústria quer trabalhar, né? Nós tivemos aí uma redução enorme dos postos de trabalho. E a indústria se queixa muito dessa não possibilidade de trabalhar. Citou aí rapidamente, eu queria entrar em relação ao estado do Piauí, como a indústria foi penalizada com uma situação de lockdown que se adotou no estado do Piauí, demorada também na capital, Teresina, uma situação realmente delicada para empresários em geral, especificamente para a indústria. E nós tivemos aí uma redução dos postos de trabalho, e eu gostaria de saber a sua análise. Se o senhor acha que sobrou lockdown e falejamento para a economia do Piauí, e se o senhor acredita que a indústria está preparada agora com essa gradual reabertura para haver contratação das atividades da indústria no estado do Piauí? Sim, e recentemente nós fazemos sempre uma chamada sondagem industrial. Isso é um programa da própria Confederação Nacional da Indústria, mas é replicado nos estados. Ele faz a nível nacional e nós fazemos a sondagem a nível dos estados. E como não poderia deixar de ser, quando se faz uma comparação, né, nós geralmente procuramos comparar a nossa situação com o estado do Nordeste, né? E a gente pegando os índices que tínhamos antes da pandemia e depois da pandemia, você verifica que em vários setores, não é, que você pode dimensionar, a queda foi brusca. A queda foi brusca, né, de março até agora. Se você buscar qualquer setor, em qualquer ponto que você vai verificar faturamento, emprego, nós caímos muito, a nossa indústria, a indústria do Piauí, a indústria do Nordeste, a indústria brasileira, caiu muito. Aqui no Piauí, inclusive, nós tivemos uma pequeníssima vantagem. A sondagem feita aqui pela FIEP, ela só pega a indústria extrativa e a indústria de transformação, né? A indústria de transformação, uma delas, a principal é a de alimentação. E a indústria de alimentação, 30% dela ficou aberta, porque é considerada essencial. Então, nós tivemos essa vantagem bem aí neste setor específico da indústria de transformação, no setor alimentação, né? Aqui, a maior indústria do Estado é a construção civil. Ela representa 51% do setor industrial do Estado. A alimentação, que é importante, representa menos de 8%, 7,2%, se não me engano. Mas, de qualquer maneira, é importante dentro do segmento industrial do Estado. Mas uma coisa que mostrou essa pesquisa, a última sondagem que nós fizemos agora em julho, é que, de qualquer maneira, vem melhorando os índices. Nós não chegamos na estabilidade. A estabilidade é quando o índice chega em 50. Em muitos setores, nós operávamos
acima da estabilidade ou dentro da estabilidade, em muitas questões pertinentes à indústria. Agora, quase todos foram para baixo da estabilidade, abaixo de 50, para 14, para 20. Agora, nós, nessa última pesquisa, verificamos, nesta que fizemos em julho, já uma reação. Não chegamos à estabilidade, mas está mostrando uma reação. E isso responde, em parte, o que você pergunta. O ânimo do industrial está mostrando que ele está realmente querendo trabalhar, disposto a trabalhar, se tiver essas condições. Compreendi. Diretor de Assuntos Econômicos, eu insisto, já são muitas décadas chamando o senhor de senador pelo protocolo POS, porque foi senador da República, né? E aí, no caso, a Federação das Indústrias, então, pelo que o senhor diz, ela tem acompanhado pesquisas periódicas, né? A situação da indústria no Piauí. Dá para analisar aí, no caso, pelos números, esse prejuízo acumulado, não é isso? Que é o que o senhor está analisando no momento. E eu gostaria de saber o que a federação tem dado de suporte para essas indústrias, uma situação como essa que é tão delicada. E nós vimos que há, inclusive, testes de Covid disponíveis, não é isso? Olha, o suporte que a federação pode dar, ela tem duas maneiras. Primeiro, na atuação, representando o conjunto de sindicatos, sempre discutindo com o poder público aqui essa questão do fechamento, onde várias vezes nós tivemos em discussão com a comissão e com o próprio governador do estado, com a comissão, o comitê de combate ao coronavírus aqui em Teresina, que é o da prefeitura, que é presidido pelo Fernando Saig, inclusive essa comissão teve na própria FIEP. Então, a gente estava sempre reivindicando aquilo que chegava a nós através de nossas empresas e de nossos sindicatos. Isso nós fizemos ao longo do tempo. Não paramos, não deixamos de fazer à medida que chegava para nós as reivindicações. Ontem mesmo nós estávamos tratando de assunto dessa natureza de determinado segmento industrial. Além disso, a parte dos braços operacionais do SES e o SENAI não pararam de operar, muitas vezes, inclusive, remotamente, porque nós não tivemos trabalho presencial. Nessa questão da testagem, nós, acatando o que determinou a prefeitura, nós demos um incentivo grande para que aquelas empresas sindicalizadas pudessem fazer a testagem nos seus colaboradores de uma maneira bem mais em conta do que o preço de mercado. Enfim, a FIEP, que é uma federação que congrega os sindicatos, ela atuou dentro da sua margem de atuação. Ao mesmo tempo, procurou ajudar a comunidade, né, com cesta de alimento, com distribuição de máscaras, aqui em Parnaíba, que é a segunda cidade mais industrializada do estado, ela também atuou nesse sentido, no sentido através do serviço social da indústria. Ele também procurou levar a sua contribuição à comunidade como um todo. Muito bem. Nós vamos agora continuar já conversando com o diretor de Assuntos Econômicos da Federação das Indústrias do Estado do Piauí. Ele continua conosco. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, rapidinho com nossos anunciantes. No próximo bloco, a gente vai falar um pouco mais sobre as ações do sistema inteiro e também nós vamos discutir um pouco mais para finalizar, já que estamos com um economista experiente, essa situação do Brasil em relação ao futuro da economia, que me parece aí nós temos perspectivas positivas também, e não só uma situação tão amarga quanto muitos profetizaram, é uma situação difícil, mas nós sabemos aí que há luz no fim do túnel. Já a gente volta. A ITT.net, a maior provedora de internet do Piauí, lança seu mais novo e exclusivo produto, a ITT Play. A ITT Play é a fibra ótica e plataforma streaming. Assista os melhores canais da TV aberta e fechada com a qualidade de sinal que só a ITT Play TV tem. E na nova plataforma de streaming, ITT Play, você assiste a séries e filmes exclusivos, quando e onde quiser. Assine agora acessando ittplay.com.br. O melhor do cinema na palma da mão. ITT Play. Assine já.
Acompanhe conosco o vídeo ITT Play Streaming. A ITT Play tem filmes e séries para toda a família assistir em diversos aparelhos. Com uma conta ITT Play, você pode criar até 5 perfis. Cada perfil recebe sugestões personalizadas, conforme os filmes e séries que são assistidos. É só assistir o que gosta. E a ITT Play vai encontrar mais conteúdos semelhantes para você. Não é assinante ITT Play? Visite ittplay.com.br e assine já. A partir de hoje, você vai fazer o melhor negócio da sua vida. Vem comigo e vamos conhecer o projeto Casas e Jardins. E quem vai contar sobre o Casas e Jardins é o nosso amigo Nogueira. Entra, Nogueira, e conta pra gente que projeto inovador é esse. O Casas e Jardins é um projeto de casas assinado pelo arquiteto Júlio Medeiros, com casas que têm 2, 3, até 4 suítes. São 10 modelos de casas para você escolher a sua. E a localização do Casas e Jardins? Está localizado no Aldebaran Leste, um dos melhores condomínios da cidade. No Casas e Jardins, você escolhe o seu terreno no Aldebaran Leste e o modelo de casa que combina mais com você. E olha só, presta atenção, tem casas a partir de R$249 mil. Você não entendeu errado, são casas a partir de R$249 mil. Nogueira, e como o cliente pode financiar essas casas? O financiamento é feito pela Caixa Econômica Federal, com entrada de somente 20%, podendo ser parcelado também em até 12 vezes. É isso mesmo, em até 12 vezes. E o sinal, somente R$15 mil. Olha só, com R$15 mil de sinal, você pode ter uma casa no Aldebaran Leste. E quanto tempo para entregar as casas? A entrega é em tempo recorde. São apenas 12 meses da assinatura do contrato com a Caixa Econômica. Já pensou? No ano que vem, você já pode estar de casa nova no Aldebaran Leste. Vamos ver o VT em seguida. Você tá sabendo que agora todo mundo quer casa, né? A Projetar apresenta o Casas e Jardins. Localizado na Aldebaran Leste, são 10 modelos de plantas de casa com até 4 suítes para você escolher a sua. A Projetar facilita tudo. Aprova o projeto, agiliza o financiamento junto à Caixa, realiza a obra e entrega a casa prontinha para você morar em apenas 12 meses. Venha para o Casas e Jardins. Vendas Vega Imobiliária. Ah, é? E onde você pode comprar uma casa do projeto Casas e Jardins? Vendas é com a Vega Imobiliária. Anota o WhatsApp 99427-3721. Vou repetir, 99427-3721. Com o surgimento do coronavírus, tudo mudou. Novos tempos, novos desafios. Ficamos mais em casa, mudamos a forma de trabalhar, de nos proteger e de consumir. Quando a pandemia passar, o mundo não será mais o mesmo. Mas uma coisa nunca mudará. Para o país voltar a crescer, é preciso aumentar a produção e fortalecer a indústria. Juntos, vamos ajudar a reconstruir a economia e o nosso Piauí. Compre produtos da indústria piauiense e da indústria nacional. Nunca foi tão importante investir em imóvel. Investir em imóvel ajudará a recuperar rapidamente milhares de postos de trabalho aqui. Valorize e conheça a qualidade das peças das indústrias de confecção do nosso estado. A gente trabalha para que não falte alimento na sua mesa. Valorize o que é daqui. Dê preferência ao que é produzido no Piauí. FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Piauí. Já reparou que a pandemia aproximou pais e filhos? De repente, você está com o rosto pintado, pagando um mico na rede social, dançando ao lado da filha todo fantasiado ou levando goleada do filhão no videogame. Até na reunião do pai o filho aparece. E olha, sabe quem está junto nesses momentos? A iByte, levando a melhor TV para vocês assistirem lives, som para vocês dançarem juntos, smartphones, notebooks e muito mais para aproximar vocês.
Acesse byte.com.br, ligue ou mande mensagem no 40 25 mil que a iByte entrega na sua casa com toda a segurança. Ou, se preferir, receba o seu produto no drive-thru da loja iByte do Teresina Shopping. A iByte é mais que tecnologia, é conexão de pai para filho. Gente e Negócios. Oferecimento Audi Center Teresina. iByte. Atendimento pelo ibyte.com.br ou WhatsApp 4020 5000. Predial, administradora de condomínio. ITT Net, a sua internet. FIEP, pelo futuro da indústria. Gente e Negócios. Oferecimento Audi Center Teresina. iByte. Atendimento pelo ibyte.com.br ou WhatsApp 4020 5000. Predial, administradora de condomínio. ITT Net, a sua internet. FIEP, pelo futuro da indústria. É isso, voltamos no nosso segundo bloco do Gente Negócios. Nossa entrevista, nossa live hoje é com o diretor de Assuntos Econômicos da FIEP, ele que é economista, foi governador do estado do Piauí, deputado, senador da República e tratou no primeiro bloco conosco sobre a economia em geral do Brasil e do mundo e os desafios da indústria. Freitas Neto bate esse papo com a gente na live agora novamente nesse segundo bloco. E nós temos uma pergunta para o senhor, que nós no bloco anterior falamos sobre essas questões que envolvem o estímulo à economia através de ações do governo Bolsonaro. Um debate muito amplo com o Congresso e algumas ações em andamento. Mas eu queria voltar, conversando com o senhor, sobre o que envolve o estímulo especificamente à indústria, quando nós falamos aí de estimular contratações, desoneração da folha, simplificação de impostos. O senhor acha que o governo, nessa etapa que nós estamos, com o ano eleitoral, vai conseguir esse desafio que é estimular contratações, principalmente na indústria? Sim, eu acho que, primeiro, tudo indica que vai ter, não sei se naquele nível, mas vai ter que prorrogar essa questão da ajuda, dessa de R$600. Eu lhe disse já ao longo do programa que se imaginava que de 12 milhões de desempregados no início da pandemia, nós poderíamos passar para 20 milhões. E nós sabemos que aqui no Brasil mais de 40% da força de trabalho é informal. Portanto, essa bolsa, esses R$600, ele vem ajudando exatamente nesta área. Agora, evidentemente que não pode girar só em torno disso. Eu creio que o Congresso já vem estudando, acho que vai ter boa vontade do governo, para ver se, pelo menos, amplia um pouco mais do que o que está previsto. Muito bom também, o governo vem se preocupando, já lançou alguns programas na área de crédito, todos os portes de empresa se ressentem da questão do crédito, a grande empresa se ressente, a média empresa também, mas principalmente a micro e a pequena empresa. Ela não tem capital de giro próprio, assim que no momento, por exemplo, as que fecharam a porta, se você não acudir pelo menos com um crédito subsidiado, um crédito barato, realmente muitas não vão reabrir as portas. Tem o Pronamp, que é um programa do governo federal, que, aliás, na primeira etapa já esgotou esta linha de financiamento. O Sebrae entrou com um fundo de aval chamado FAMP, Fundo de Aval para a Micro e Pequena Empresa, que veio ajudar na garantia, porque muitos chegavam no banco, queriam tirar os recursos emprestados, até atendia na parte da documentação, nas exigências, mas na hora da garantia não tinha garantia para oferecer. Então, o Sebrae abriu mão de uma parte de seus recursos para capitalizar esse FAMP, e esse FAMP está servindo para garantir até 80% da garantia exigida. Tudo isto vem ajudando. Agora, ainda mesmo assim, há muita queixa, se você pegar também o número de pequenos empresários, uns ainda não informados, mas tem se feito o possível para essa informação ser bem difundida. O Sebrae tem procurado agir muito nesse sentido, orientando e informando.
mas muitos não procuraram. Dos que procuraram, uma grande parte não conseguiu o financiamento. De modo que isso também é fundamental. Então, tem diversas frentes em que precisam ser abertas neste momento da reabertura da economia como um todo. Agora, o pior de todos os mundos era fechado como Estado. E aí, uma hora, aqui, no final do primeiro bloco do nosso programa, eu lhe falei rapidamente da última sondagem que nós fizemos, diz que já havia uma luz no fim do túnel, no sentido de mostrar uma reversão, e vou te dar assim, 2 dados, só para não cansar os seus telespectadores, mas mostrar, por exemplo, o volume de produção no mês, em comparação ao anterior, né, em setembro de 2019, portanto, antes da pandemia, ele era de 53,9%. Acima de 50%, ele é no nível positivo. Em outubro, ela passou para 56,8%. Em novembro de 2019, foi para 50%, sempre um pouco acima do nível, né? E quando foi agora, após a pandemia, veja bem, no mês de março, saiu de 50%, lá de 10 de novembro, para 11,5%. Fomos em abril para 14%, em maio para 21%, a estabilidade é 50%. E agora, nessa última sondagem, estamos em 36%, portanto, abaixo ainda da linha de estabilidade, mas saímos de 11,5% em março para 36,1% em junho. Portanto, isso é um sinal de recuperação. Isso, de qualquer maneira, mostra que está havendo uma reversão. Peguei apenas esse item para mostrar, mas em outros itens usados, isto aconteceu a mesma coisa. De modo que tem esta vontade de trabalhar, tem essa disposição de trabalhar, está havendo agora a abertura, inclusive no Piauí, de modo que nós temos tudo para recuperar o setor industrial, o empresariado, no setor empresarial como um todo. Agora será uma luta. Nós passamos por um problema muito difícil, as sequelas vão ficar, não só na empresa, nas pessoas, né? As pessoas que tinham emprego se desempregaram, tiveram que se reinventar, se reorganizar. Sim. Tudo isso não é fácil. E realmente é preciso da mão do governo, naquele momento mais difícil, e que ela continue ainda durante algum tempo, até que a economia ganhe novamente sustentabilidade própria. Muito bem. E aí, no caso, eu queria introduzir com o senhor, para o encerramento da nossa live de hoje, a questão mais, assim, delicada, talvez, de tudo isso, seja, senador, que nós vemos em nível nacional e internacional, entidades sociais, a própria Igreja Católica, o Vaticano, o Papa Francisco chamando a atenção, porque o que é algo bem latente no Brasil, que é o grau de pobreza em que a população, que já era muito sofrida em muitas nações, o grau de pobreza em que essas comunidades, essas populações vão se afundar. No caso do Brasil, um problema de desigualdade social crescente nas últimas décadas e que começou a ficar bem mais latente na pandemia. Passou a ser extremamente evidente essa desigualdade social. E quando nós falamos de reforma tributária, e se levanta a bandeira da questão da tributação de grandes fortunas, né, por conta da concentração de renda no Brasil, isso passou a ser um debate mais pontual dentro da pandemia, nas redes de comunicação, nas entidades de classe. Eu queria sua análise sobre a reforma tributária, sobre a ótica da tributação de grandes fortunas. Primeiro, nós vamos lá na questão que você disse que essa desigualdade que todo mundo conhece, o Brasil já era conhecido como um país desigual, e, evidentemente, quem conhece o país, quem anda pelo país, ou até mesmo andando numa cidade em diversas regiões, na periferia da cidade, para determinadas outras regiões, você verifica o grau de desigualdade. Eu espero também, Virginia, já conversamos sobre isso, que a classe política também procure priorizar os recursos, que já são poucos, já são parcos, de orçamento, eles sobram muito pouco, para que eles sejam altamente seletivos nesse sentido. Por exemplo, com relação à saúde pública, por que nós tivemos que fazer o isolamento social? Eu entendo que o isolamento social foi feito basicamente para preparar
né, a estrutura de saúde que não tinha preparado. Claro que ninguém tem uma estrutura de saúde preparada para amanhã para ser uma pandemia, não é isso. É tanto que o isolamento social houve também em países desenvolvidos. Mas esse isolamento social era para poder dar tempo do governo se preparar do ponto de vista de estrutura de saúde pública. Então, aqui no Piauí, nós temos, por exemplo, os hospitais regionais. Eu sugiro ao governo do estado que, mesmo após a pandemia, que equipe esses hospitais, não é? Que você não precisa sair lá de Bom Jesus, como eu já vi, um braço e tratar em Floriano ou Teresina, não é? Então, que equipe esses hospitais regionais, que essa questão do saneamento básico. Nós somos um país dos mais atrasados do mundo em termos de domicílios ligados à água e principalmente ao esgoto sanitário. Por exemplo, vamos dar prioridade, mesmo nas emendas parlamentares, para fazer esgoto sanitário nas cidades. Nós temos aí o Rio Parnaíba, por exemplo, sofrendo muito. Começa, mas as cidades na beira do rio não tem esgoto sanitário, a maior parte delas. E todas as outras, então, fazem um grande programa agora para utilizar o dinheiro nessas causas que você verifica que respondem em matéria de desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. Aí vem a parte tributária, que é para ajustar essas coisas. O que se diz aqui, que no Brasil tributa-se muito o consumo, e quando tributa-se muito o consumo, tanto paga o rico quanto o pobre, ele paga a mesma coisa quando ele compra um bem de consumo, muitas vezes para se alimentar. De modo que a ideia é que se alivie a tributação no bem de consumo e se tribute mais sobre a renda. Essa é uma máxima que vem há muito tempo, que muita gente defende isso. Não é fácil fazer a reforma tributária. Começa por quê? Começa que o contribuinte, como todos, eles querem pagar menos porque tem uma carga pesada no Brasil. E não é só isso, porque tem países que têm a carga tributária muito mais pesada do que a nossa, mas tem a contrapartida em matéria de saúde pública, em matéria de educação. Nós não temos a contrapartida. É um dinheiro que nós entregamos para o governo, né, o imposto, e não tem nenhuma contrapartida nem em segurança, nem em saúde, nem em educação. E em infraestrutura, etc., estradas, etc., que deixam muito a desejar. Então, é preciso que se faça uma reforma tributária. Bom, mas eu ia lhe dizer, então, o contribuinte acha que paga muito, a União, os estados e os municípios querem receber mais para atender às suas necessidades, e o empresariado quer aliviar, não é? Aliviar a carga tributária do seu negócio até para torná-lo competitivo. Não é? Por exemplo, a nossa indústria, o nosso país, já podia ser um exportador muito maior, mas ele exporta impostos. Além de estar exportando o produto, ele está exportando também o imposto sobre o produto e, às vezes, tira a competitividade. A competição, o produto brasileiro deixa de ser competitivo no mercado internacional. Então, é preciso ser uma reforma tributária bem calibrada, verificando tudo isso, os desníveis sociais, os desníveis das regiões também. Tem que verificar que o Brasil não é um só, são vários Brasis. Tem um Brasil Nordeste que precisa ser visto com olhos mais, no sentido de ser mais auxiliado, mais apoiado do que o Centro-Sul, do que o Sudeste, que são mais ricos. Enfim, tudo isso tem que ser visto. Agora, eu volto para aquilo que ele disse logo no início. Eu acho que o primeiro era fazer a reforma do Estado. Fazíamos o Estado do tamanho que ele pode ser feito, você não pode reduzir drasticamente, as coisas não acontecem da noite para o dia, mas ele está inchado demais, todo mundo reconhece isso, não é? E aí, reduzindo isso ao pouco, pode se marcando, inclusive, metas para ir reduzindo aos poucos durante um período, para poder, depois dele reduzido, aí você fazer a reforma tributária para o tamanho que o Brasil precisa ser e cabe dentro do seu orçamento. O problema é que o Brasil não cabe dentro do seu orçamento. Ele se tornou maior do que a sua capacidade de sustentar o próprio país. Verdade. Olha, eu conversei aqui com o diretor de Assuntos Econômicos da FIEP, Freitas Neto, bateu esse papo com a gente, pena que a gente não tem mais tempo, mas você já está convidado, suas lives fazem sempre muito sucesso, as entrevistas aqui no Gente Negócios, para uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado a você e a todos, a toda a sua equipe.
É isso, Gente Negócios fica por aqui. Foi ótimo ter essa oportunidade. Não esqueça, todos os dias às 20, 12 e 15 e também nas nossas plataformas digitais do YouTube. Até amanhã. Com quase 2 décadas no mercado, a Predial, a administradora de condomínios, oferece soluções tecnológicas e inovadoras para atender os condomínios que administra. A Predial conta com pacotes de serviços completos, plataformas digitais, uma equipe multifuncional capacitada para atender com consultores à disposição. Tudo para facilitar a gestão do seu condomínio. Saiba mais acessando www.predialadm.com.br ou ligando e falando com nossos consultores DDD 86-3133-5000. Predial, a sua administradora de condomínios. Você sabia que pode ter a gestão do seu condomínio na palma da sua mão? Com a Predial é simples assim. Baixe o aplicativo Classicom e saiba tudo sobre a gestão financeira e administrativa do seu condomínio. Classicom, da sua administradora de condomínios Predial. Decida pela transparência. Acesse predialadm.com.br e saiba mais. Classicom, seu condomínio na palma da mão. Gente e Negócios. Oferecimento. Audi Center Teresina. iByte. Atendimento pelo ibyte.com.br ou WhatsApp 4020-5000. Predial, administradora de condomínio. ITT Net, a sua internet. E FIEP, pelo futuro da indústria.